Olá, seja muito bem-vindo. É uma honra, um prazer, uma grande satisfação ter você aqui comigo. Hoje nós estamos comemorando, né, porque o Senhor nos deu a oportunidade de entrarmos em mais um trimestre para aprendermos mais dele. E temos uma novidade muito especial para mim, que é estar comentando a classe dos adultos, né, as lições da classe adulta, porque antes eu estava apenas com a classe dos jovens e nesse novo trimestre eu estarei comentando a classe adulto, a classe dos adultos, que isso é um privilégio e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Esse é o Conecta EBD, um canal que tem trazido auxílios para a Escola Bíblica Dominical, é totalmente voltado para a EBD e tem auxiliado, trazendo dicas, fazendo comentários nas lições, trazendo essas pré-aulas para que o Senhor venha abençoar ainda mais a tua aula, para que a tua aula seja uma bênção nas mãos do Senhor. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Marta Rocha e estarei aqui todas as semanas trazendo dicas, trazendo pré-aula, trazendo aquilo que o Senhor falar ao meu coração para estar ajudando aí você enquanto professor da escola bíblica. A nossa revista em si, esse novo trimestre, ele traz grandes alertas para as nossas vidas, um tema que vem nos chamar bastante atenção, que o tema da nossa revista em si é a justiça divina. Olha como é linda a nossa revista. E ela vai estar sendo toda voltada para o livro de Ezequiel. Todas as 13 lições será voltada para o livro de Ezequiel. Então, a primeira dica, professor, eu já deixo para você aqui. Se aprofunde ainda mais no livro de Ezequiel, estude, procure conhecer mais, porque todas as lições elas vão estar voltadas para o livro de Ezequiel, mas que o Senhor quer falar algo para a sua igreja, o Senhor ele quer despertar de alguma maneira e assim usando o nosso comentarista, que é Ezequiel Soares, né, o comentarista da nossa revista, para que fale ainda mais com a igreja, que a palavra ela venha surtir um efeito aí na vida da igreja, para que a igreja venha colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado no coração dos nossos irmãos, para estar nos ajudando, para estar nos auxiliando, nós enquanto igreja, enquanto líderes, enquanto irmãos que temos banho, temos os irmãos para cuidar, temos a igreja, a nossa sociedade para estar nos ajudando. Então, o tema da nossa revista, como eu já falei, é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esse é o tema central da nossa revista. Está bem aqui bonitinho, vou deixar bem aqui ao lado, bem grandinho para você ver. Então, é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a nossa revista em si, ela já vem com o primeiro tema, a primeira lição, a nossa primeira pré-aula, ela vem com o título de Ezequiel, o Atalaia de Deus. Esse tema que vamos abordar na nossa primeira lição aí da classe dos adultos. E o texto áureo da nossa lição, da nossa primeira lição, ele fala da seguinte maneira: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Então, já começa falando conosco, a palavra em si já começa falando para nós enquanto professores, para nós enquanto igreja do Senhor. E a verdade prática diz da seguinte maneira: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Esses são a verdade prática e o texto áureo da nossa primeira lição. Tendo já como tema Ezequiel, o atalaia de Deus, o que significa atalaia? O que é ser atalaia? Por que foi usado aqui a expressão atalaia? Porque, como eu falei antes,
O título da nossa revista em si é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Atalaia é o sinônimo de sentinela ou vigia, alguém que avisa do perigo, alguém que está avisando, que está vigiando e está ali para dizer a hora do perigo, onde se tem perigo, onde se não tem. Então, nós já entendemos aqui o porquê do Senhor usar o nosso comentarista para trazer, para usar através do livro de Ezequiel para os nossos dias, para despertamento da igreja, para o nosso despertamento enquanto cristão, enquanto servos do Senhor, que espera o arrebatamento, que espera a volta de Jesus, que está buscando cada dia mais a presença do Senhor, para não estarmos despercebidos quando esse momento chegar, esse momento da volta de Cristo, esse momento. Então, a questão do sinônimo que usamos aqui para o atalaia é sinônimo de sentinela ou vigia. Então, amados, o livro de Ezequiel em si, ele vem trazer grandes orientações para nós enquanto igreja do Senhor. Ele traz pontos valorosos para as nossas vidas, para a edificação da igreja, dentre deles a soberania de Deus na vida das nações é o que se destaca dentro do estudo que nós temos como auxílio, como ajuda, o nosso querido pastor Ezequias Soares, que é o líder nas Assembleias de Deus em Jundiaí, São Paulo, e um grande servo do Senhor que vai estar nos ajudando, nos orientando, nos dando aí grandes pensamentos vindo direto do trono de Deus para a nossa vida. Por que o livro de Ezequiel? Por que nós vamos abordar? Vai ser no livro de Ezequiel. O que tem de tão importante para a nossa vida? A palavra de Deus em si, ela já é muito importante. E o que nos chama a atenção das nossas 13 lições, todas as 13, elas são voltadas para o livro de Ezequiel. A apresentação da nossa lição tem como objetivo conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Tem também a motivação em dizer que como compreender um livro tão antigo, mas também tão complexo. Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele tem correlação com o livro de Apocalipse. A nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens, e que somos chamados para sermos atalaias nestes últimos dias, anunciando a mensagem do arrependimento e da salvação. Muitas das vezes nós não somos usados pelo Senhor, às vezes o Senhor quer nos usar, porém nós não nos dispomos, não nos colocamos onde Ele quer que nós estejamos. O Senhor, Ele nos chama, Ele nos separa, Ele diz para nós estarmos no lugar que Ele quer que estejamos, mas Ele não nos obriga, Ele não nos arranca, nos leva forçado. Ele quer que nós tomamos uma obedientes, obedecendo a sua voz, o seu comando, para que assim venhamos ouvir a sua voz e seguir os seus passos, sendo orientado por ele através da palavra. Ezequiel foi um profeta e sacerdote que durante o cativeiro na Babilônia viveu entre os exilados judeus. Ele e seus companheiros foram separados no templo, de forma que suas muitas profecias estão relacionadas ao templo e a seu significado como símbolo da presença de Deus em Israel. Sua pregação abordava múltiplos assuntos e trazia um cativo repertório de imagens, onde ele descrevia tantas experiências pessoais como expectativas para o futuro. Sobre o profeta Ezequiel, não se tem muitos relatos, não se tem muitas informações sobre ele. Os relatos que temos é que Ezequiel ele não está mencionado em outros livros do Antigo Testamento. E o pouco que sabemos dele é o que lemos nos livros que levam o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. Iniciou seu ministério ali mesmo no cativeiro. Quando ele completou 30 anos de idade, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, que o seu ofício durou cerca de 22 anos.
O tópico sobre o atalaia, nós podemos observar que é usado de maneira metafórica esse ponto, essa informação. Esse termo usando aqui a Bíblia, usando o livro de Ezequiel para nos orientar nesses últimos dias, que a respeito da sentinela, a respeito de ser uma atalaia de Deus, a respeito de estarmos vigilantes, porque, amados, hoje em dia nós temos muitos pregadores, muitos cantores, e com isso nós temos poucas pessoas que se importam, não dizendo que pregadores e cantores não se importam com o rebanho, com a igreja, não tem aquele cuidado. Mas hoje em dia, infelizmente, tem faltado muito isso nas igrejas, tem faltado isso muito em nós. E essa questão de atalaia, de o Ezequiel como atalaia de Deus, o chamado do Senhor para sermos atalaia no lugar onde estamos, no lugar onde Ele nos colocou, vem nos orientar, amados, vem nos despertar que precisamos estar em sentinela, precisamos estar vigilante, de olhos abertos, para que possamos ajudar pessoas que estão ao nosso lado, avisando do perigo, avisando que por aqui não deve se passar, pois aqui é arriscado demais, aqui você pode cair, aqui você pode encontrar dificuldades que, se você não estiver ligado com o Senhor, no centro da vontade dele, você não vai conseguir ultrapassar. Então, essa alerta para nós enquanto atalaia de Deus, pois fomos chamados para sermos esse atalaia de Deus, essa pessoa na qual o Senhor quer usar nesses últimos dias aqui na terra. Então, essa expressão, percebemos que ela é empregada de maneira metafórica, por causa da responsabilidade do sentinela militar e do profeta avisar sobre o perigo. E muitas das vezes nós nos acovardamos, nós não falamos, porque podemos magoar, podemos afastar a pessoa de Cristo, afastar a pessoa da igreja. E é bem aí quando nós erramos, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela não entra e fica do mesmo jeito. A palavra do Senhor, ela muda a pessoa, ela muda as atitudes. E quando nós tomamos a atitude para alertar sobre o perigo, se nós estamos percebendo, se o Senhor incomodou para que nós venhamos falar para os nossos jovens, você que é líder, você que é pastor, você que é dirigente, temos que falar. E não podemos também deixar essa responsabilidade somente para o pastor da igreja, somente para o dirigente, em observar que o irmão ele está quase caindo, ele está indo para o lugar errado, e eu não posso falar porque eu sou também só um membro da igreja. Eu sou apenas mais um que estou lá, mas, amados, não é tomar a frente do pastor que eu estou querendo dizer. Não é tomar a frente do pastor, não é tomar a frente do seu dirigente, do seu líder. É apenas orientar sobre o perigo. Não é querer mandar, querer dar ordens, não, porque todos somos servos, todos nós servimos de maneira igualitária. O Senhor, Ele não nos vê por cargo, Ele não nos vê pelo tamanho do cargo que nós exercemos na igreja. O Senhor, Ele nos vê de maneiras iguais. Então precisamos nos posicionar como atalaia, como pessoas que estamos vigilantes para avisar sobre o perigo, para ajudar o meu irmão, ajudar o meu próximo, pois os últimos dias eles estão aí e precisamos estar alertos, ajudando os que estão caminhando, que estão seguindo, desejando chegar ao céu, e também aqueles que ainda não servem, aqueles que ainda não aceitaram, que estão ao nosso redor. É o nosso dever, a nossa obrigação falar de Jesus, falar de maneira que venha alertá-lo. A expressão filho do homem, nós observamos que o Senhor ele usa essa expressão filho do homem e nos faz lembrar da nossa fragilidade, da nossa natureza pecaminosa, nossa fragilidade enquanto seres humanos. E então eu achei um ponto aqui muito importante que o nosso comentarista ele coloca aqui: Adão é o cabeça da humanidade pecadora, porém Jesus é a cabeça da humanidade redimida. Todos que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna.
Se na nossa natureza pecaminosa, nas nossas fragilidades, na nossa carne, nós temos um Deus a qual, quando nós cremos, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, que nós recebemos Jesus, nós temos o direito já da vida eterna. E o Senhor, Ele é a cabeça da humanidade redimida. Nós não podemos nos prender às nossas fragilidades, às nossas falhas, às nossas imperfeições, pois o Senhor, Ele já morreu na cruz do Calvário para redimir os nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos o direito de vida eterna. E tem muita gente, professor, você aluno, você que está me assistindo, tem muita gente presa quando aí nos seus pecados, presa achando que o Senhor ainda não perdoou, enquanto você já se redimiu, você já pediu perdão, você já confessou o pecado, o Senhor já perdoou e você continua achando que o Senhor ainda não perdoou, continua preso, sendo que o Senhor já te deixou livre, já está levando o seu fardo. Esse fardo pesado não é para você. Ele já tomou esse fardo. Ele disse que o nosso fardo seria leve. Então, vamos tirar esse peso Você já confessou diante dele? Você já entregou para ele as suas falhas, as suas fragilidades, os seus erros? E ele já, com a sua infinita misericórdia, já perdoou, o Senhor já deu um abraço de perdão. E você tem o direito de vida eterna. Você tem o direito, porque Cristo recebe para a vida eterna. O Atalaia é sobre a casa de Israel. Esse ponto é importante, que nos traz despertamento, nos traz um alerta e nos traz aprendizados para a nossa vida no dia a dia. Porque o Senhor, ele já sabia ele já sabia que o povo continuaria na rebelião, né? O povo de Israel no exílio, os filhos de Israel, já sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio, eles continuariam na rebelião. O Senhor, ele já sabia disso. Então Então Ezequiel foi constituído por Deus um atalaia para assim profetizar os filhos de Israel. Mas o Senhor já sabia que eles continuariam daquela maneira. Mas Ezequiel, ele não estava preocupado com o que iam achar, iam dar ouvido ou não, com a maneira que ele iria falar. Ele não esperava o resultado ali da sua pregação. Seu propósito era advertir, o seu propósito com os filhos de Israel era falar, era obedecer à voz do Senhor, fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse naquele momento. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, Ezequiel capítulo 2, versículo 5. E o que acontece no nosso meio hoje em dia? Nosso meio hoje em dia, nós não queremos, muitas das vezes, falar aquilo que o Senhor nos manda falar, aquilo que é para nós falarmos, aquilo que o Senhor já nos ordenou a falarmos. Nós não falamos por quê? Porque não vai adiantar, a palavra ela não vai surtir efeito e não vai adiantar nesse momento. Eu vou esperar o momento exato para eu falar, porque assim a palavra vai surtir o efeito. Nós temos que lembrar de uma coisa, que quem faz o acontecer é o Espírito Santo. Nós só fomos chamados, separados, instruídos e também convocados a levar a palavra, a levar a profecia, a levar aquilo que o Senhor quer que nós levamos. E o Senhor, o Espírito Santo, é que se encarrega de fazer o trabalho acontecer na vida do pecador, na vida da pessoa a qual recebeu a mensagem, recebeu a palavra. E então Ezequiel, naquele momento, ele não estava se importando se iriam receber, o que iriam falar da pregação, qual seria o resultado daquela pregação. Ele simplesmente foi instruído a falar e falou o que se havia de falar, o que o Senhor queria que ele falasse naquele momento. A responsabilidade do cristão é um outro ponto que, assim como os demais, todos são importantes. Voltado para o livro de Ezequiel, podemos observar que são duas responsabilidades que nós, enquanto cristãos, nós devemos conhecê-la, saber e tê-la em nossa vida, para que assim possamos agradar ao Senhor e fazer da maneira correta.
Primeiro, nós temos que anunciar o evangelho, certo? Muito bem, isso é dever, nós fomos chamados, o Senhor deixou ir para nós precisamos anunciar o evangelho. Podemos esquecer que temos uma outra responsabilidade. Qual é essa outra responsabilidade? Nós, enquanto cristãos, nós, enquanto servos, nós vamos apenas ganhar alma para o Senhor, falar do evangelho. Qual é a nossa outra responsabilidade? A nossa outra tarefa a ser cumprida, fazer com que o pecador ele permaneça, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Essa é uma outra responsabilidade nossa. Porque nós observamos que se o atalaia não avisa o ímpio do seu mau caminho, certamente ele vai cair. E a palavra de Deus nos diz que vamos ser cobrados por essas atitudes, vamos ser cobrados diante de Deus. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não anunciar o evangelho de Deus. Então assim como nós temos a nossa responsabilidade de levar a palavra ao ímpio, ao pecador, assim como é o id nosso, é nossa obrigação, nosso dever. O ímpio ele também tem as suas responsabilidades. Se nós levamos, como eu falei para vocês, muitas das vezes nós não levamos por nos preocupar de que a palavra não vai ser aceita, que não é o momento exato, mas como eu falei, é o Espírito Santo que se encarrega de fazer o acontecer, de fazer o trabalhar. O pecador se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para Cristo, ou melhor, seguir a Cristo. Então o ímpio também ele tem a responsabilidade. Quando ele rejeita a mensagem, ele não aceita, ele nega, ele não quer ouvir, não quer aceitar, ele será cobrado diante do Senhor. Isso é bíblico, se encontra em Atos capítulo 18, versículo 6. Tanto a nossa responsabilidade também, se não ouvir, se não der crédito, se não, isso também já não é, mas nós temos que cumprir com o nosso dever. Mas o ímpio também ele tem a responsabilidade dele a ser cumprida diante do Senhor. Olha só o que Deus diz a Ezequiel, em Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão é usada pelo Senhor Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Isso em passagens paralelas nós encontramos. E em Apocalipse, a fraseologia similar que vem de Ezequiel, isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Jesus ele é a fonte da palavra, ele é a própria palavra. Amados, e nesse ponto, eu já falei sobre esse ponto da extensão da nossa responsabilidade. Eu já até falei há alguns pontos atrás relacionado a esse ponto, já dei umas pinceladas. Por quê? Porque é um ponto que eu acho muito importante, defendo e falo, sempre falo quando tenho oportunidade de falar. Por quê? Nós precisamos estar avisando, nós como atalaias de Cristo, atalaia de Deus, precisamos estar avisando os irmãos, aquele irmão que está esfriando na fé, aquele irmão que está desanimado, aquele irmão que é faltoso nos cultos. É a nossa obrigação, o nosso dever como atalaia alertar aquele irmão para que ele não se desvie totalmente. Nós temos que ter esse cuidado e o que eu sempre volto a falar, sempre vou repetir a falar e vou dizer: esse papel não é somente para pastor e dirigentes de igrejas, de congregações, vice-pastores, presbíteros. Esse é o papel da igreja de Cristo. Nós, enquanto igreja de Cristo, temos que cuidar. O nosso olhar ele não pode ser voltado somente para o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Esse é o nosso papel também enquanto igreja do Senhor, enquanto imitadores de Cristo aqui na terra, enquanto servos do Senhor, que estamos a serviço do reino, em prol do reino, expandindo o reino do Senhor aqui na terra. Então, igreja, professores, reforcem com seus alunos essa situação, porque às vezes, amado, para julgar, para apontar o irmão que está triste, que está frio, que está se desviando, que a gente percebe, amado, porque a gente como igreja, a gente percebe, a gente sente falta, e a nossa obrigação, o nosso dever é ajudar, é levantar, é avisar do perigo, pois estamos ali como atalaias de Deus, em prol do reino. Então,
vamos assumir o nosso papel também enquanto pessoas que cuidam do irmão que está ao lado, cuida daquela irmã que não está mais participando, daquele irmão que não é mais tão participativo como era antes. O que foi que aconteceu? Procurar saber. A extensão da nossa responsabilidade, ela é grande, amado. Ela não se limita apenas de servos que só assumem o meu papel ali enquanto líder. Eu sou líder apenas do departamento de adolescentes. Então, o meu foco é somente grupo de adolescentes. Não, eu tenho que ter uma visão de igreja, da igreja. Eu tenho que estar como atalaia de Deus para que o Senhor venha me usar para não deixar esse irmão desfalecer, essa irmã desfalecer, esse jovem desfalecer. Precisamos deixar o Senhor nos usar como atalaia dele aqui na terra, nesses últimos dias. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, levar a sua palavra e saber que quem converte não somos nós. Quem converte não é a maneira como eu falo, não é porque eu falo de uma maneira que cativa mais o irmão, que eu tenho uma palavra melhor que a outra irmã, que o outro irmão não. Nisso não pertence a mim, não é para mim nem para você. O nosso papel é levar a mensagem e o Espírito Santo de Deus é o que se encarrega de trabalhar naquela vida, de trabalhar naquele coração. Você tem o ID, você tem o chamado, então leve, pregue a palavra, fale o que o Senhor está mandando você falar. Não fique preocupado se vão receber a mensagem, não fique preocupado se a tua pregação ela vai surtir efeito no momento. Não se preocupe com isso, apenas leve. Não fique procurando o momento exato, a hora exata, porque o mês tal será o melhor mês para eu levar. Não leve agora, comece agora, leve e deixa que o Senhor fará o restante, que o Espírito Santo fará o restante na vida dessa pessoa, na qual você irá levar a palavra. Continue levando a mensagem. Devemos fazer isso, sim, mas com oração, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não de qualquer maneira, mas que o Senhor venha nos orientar para estarmos levando a sua palavra, para estarmos vivendo essa palavra, para sermos exemplos dele aqui na terra, servos, obedientes, submissos à sua vontade. Então, como o profeta Ezequiel, que foi submisso ao Deus ao qual ele servia, e se somos servos, temos que servir, temos que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor para que agrade assim o nosso Senhor. Então, amados, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua aula, que a sua aula venha ser uma bênção, que Deus venha te usar enquanto professor, enquanto superintendente, enquanto auxiliar, que Deus te abençoe, que a sua aula venha surtir efeito na vida dos seus alunos. E como eu falei, vamos ser atalaias do Senhor aqui na terra, atalaias de Deus, pessoas que estão aqui para levantar, para observar, não para julgar, mas sim para dizer, olha, se tu fores por aí, tu vai cair, tu não podes ir por aí, porque aí funciona dessa maneira. Tu precisa estar atento para que Deus venha te usar como atalaia aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e que Deus abençoe poderosamente a todos nós e até a próxima aula.